A temporada de atuação. Existe o clínico geral e existe aquele que gosta de mais uma área do que da outra. Existem os conceitos básicos da fisiatria servem para quase todas as patologias, tá? Na sua formação. Mas sim, nós temos fisiatras que são mais especializados, gostam mais de atuar com o público infantil do que com o público adulto. Eu tenho fisiatras que trabalham mais com dor musculoesquelética e não com alterações neurológicas. Tem fisiatras que gostam mais de fazer, são mais especializados em fazer procedimentos para alívio de dor. Outra coisa que nós trabalhamos muito também são os procedimentos para melhora motora, né? Como bloqueios neuroquímicos, que é uma coisa muito vinculada à fisiatria, porque nós temos essa formação, que é a aplicação de toxina botulínica e fenol para fins de relaxamento muscular para pacientes com impedimento dessa questão com quadros neurológicos. Existem outras aplicações também, procedimentos às vezes para dor, mas sim, existe hoje em dia essa possibilidade de se especializar em uma área ou uma faixa etária, como você falou, né? Então, é óbvio, quanto mais você especializa, né, você conhece mais, você estuda mais, você gosta mais, você já sabe a realidade daquele paciente, daquele diagnóstico, a evolução, a história natural desse diagnóstico você já sabe. Então, sim, é claro, por exemplo, eu tenho hoje em dia uma área de atuação que é no hospital. Tanto no hospital na fase aguda, quanto no hospital numa fase de transição que nós falamos. Aí você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, dependendo da hora que você vai atuar, você pode especializar ou não. Quando a gente fala de um fisiatra, a gente separa lesões medulares ou dores crônicas, enfim, coisas de fundo neurológico. Eu sei que a gente vai tratar aqui muito superficialmente, porque a gente tem pouco tempo no nosso programa. Mas quais as principais diferenças nessas abordagens? De uma questão neurológica, uma questão crônica, uma lesão medular, como é o meu caso? A questão é assim, é você conhecer bem o diagnóstico e a evolução natural desse diagnóstico, tudo que o diagnóstico pode causar. Então, no exemplo, se eu pego uma área que eu atuei durante muitos anos, que foi a lesão medular. Além do exame, de conhecer o paciente, do exame neurofisiátrico, eu tenho que ficar atento a algumas alterações. Por exemplo, bexiga e intestino neurogênico. Por quê? Porque são alterações que, se não bem tratadas, vão interferir clinicamente no dia a dia do paciente. Vão causar complicações que podem ser graves ou fatais. Então, preciso conhecer dessa área, preciso conhecer sobre lesões de pele, preciso conhecer sobre deformidades. Então, são evolução neurológica, preciso conhecer um pouco de exame de imagem. Então, os especialistas nessa área fazem. Quem trabalha, por exemplo, com lesão encefálica, que a gente chama lesão encefálica adquirida, a gente faz essa divisão. Na ACD, a gente tem 8 linhas de cuidado por esses diagnósticos, né? Quando se fala de deficiência física. Então, além das alterações motoras, além de conhecer a espasticidade também, que é o distúrbio motor que o lesionado medular também tem, a gente tem, quem trabalha com lesão encefálica precisa saber de alterações cognitivas, alterações de funções corticais superiores. Então, também tem essa especificidade. Quem trabalha com o que a gente chama de pequeno incapacitado, tem que ter conhecimento ortopédico, tem que ter conhecimento de dor, né? De causas de dor, de procedimentos e medicamentos que podem ser prescritos para o alívio da dor. Então, quem trabalha com criança, com paralisia cerebral, por exemplo, que é uma patologia muito comum, tem que conhecer o desenvolvimento da criança, não é? Tem que saber que a criança pode ter, por exemplo, convulsão, aí o neuropediatra vai nos ajudar. Tem que saber o diagnóstico, de acordo com o diagnóstico, você tem hoje em dia, as doenças raras, né? Nós estamos, infelizmente, estão sendo vistas, né? E abordadas, e medicações surgindo. Então, nas doenças neuromusculares, por exemplo, que nos últimos anos tiveram um avanço no seu tratamento mesmo, que permitiram que o paciente tivesse uma maior sobrevida e, consequentemente, necessidades de reabilitação.
quando a gente fala de dificuldade de movimento, a gente pensa sempre no paciente com dor, né? Então tem o paciente com artrose e tudo, mas hoje não podemos esquecer que a população está envelhecendo, né? Então, também essa é uma população que pode ser categorizada e é saudável, mas que vai ter dificuldades e necessidades. E que vai ter mais predisposição a ter doenças degenerativas osteoarticulares? Vai, isso é natural, não tem como impedir. Então, essa necessidade vai aparecer e o médico fisiatra pode ajudar ou a tratar ou a prevenir. Perfeito. Doutor, olha, eu sinceramente teria aqui, conforme a nossa conversa foi fluindo, eu teria mais umas 15 perguntas para te fazer. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Mas, é claro, fica sempre o convite aberto para que o senhor retorne para a gente continuar falando sobre esses assuntos e mais outros. Não, eu agradeço a oportunidade de divulgar a fisiatria. Eu trabalho na ACD, onde o fisiatra é meio que o core da instituição, assim, porque ele recebe o paciente e a partir da avaliação dele é que o tratamento no centro de reabilitação, estou falando isso, né? Porque nós temos um hospital, né, ortopédico, que também recebe através dos colegas cirurgiões, mas também que o fisiatra atua na questão do diagnóstico e da dor. E estou sempre à disposição para falar. Hoje em dia eu trabalho também na Sociedade Brasileira de Fisiatria, sou diretor científico. Então é muito gostoso para mim, é muito natural e eu tenho muito prazer de falar da especialidade que eu sou apaixonado. Uma sugestão é a gente falar dessas áreas mais específicas, né? Perfeito. Porque a gente pode ir mais a fundo e ajudar o telespectador que está nos vendo. Então, fica aqui aberto. Obrigada pela sua presença e também pelo seu trabalho, viu, doutor? É muito admirável. E o seu também. Muito obrigado. Obrigada. O Diversidade fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, à 13h. Siga também o Instagram, @Câmara São Paulo, para não perder os conteúdos e as informações do Legislativo Paulistano. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.